Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais uma feliz oportunidade de estar aqui, estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Uma lição grande, uma lição profunda, que servirá para o nosso crescimento espiritual e honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, temos aqui a lição 4, promessas e obediências. O texto áureo: se me amardes, guardarei os meus mandamentos, João 14,15. A verdade prática: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro, a obediência no Antigo Testamento. O segundo, a obediência no Novo Testamento. E o terceiro, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Esses são os elementos que nós vamos trabalhar durante esta aula. Então, nós estamos diante de uma grande lição, promessas e obediência. Aprendemos que existem 2 grandes grupos de promessas, as promessas condicionais e as promessas incondicionais. Nós temos as promessas gerais, que ela é muito abrangente. Nós temos promessas individuais, que são aquelas específicas, feitas a um indivíduo, feitas a uma pessoa, como é o caso de Abraão. Deus fez promessa a Abraão, fez promessa a Isaac. E temos as promessas para a igreja e temos promessa para Israel. Eu quero lembrar que Deus fez promessas específicas também para Israel e promessas incondicionais, como, por exemplo, Israel será salvo, os remanescentes de Israel será salvo. Israel irá possuir toda a extensão de terra que Deus prometeu para Abraão. Isto é uma promessa. A promessa vai se cumprir. Israel vai justamente habitar ou viver durante o milênio e vai ser uma grande potência mundial. As promessas para a igreja são promessas diferentes feitas para Israel. Mas também tem promessas incondicionais para a igreja. Deus prometeu que vai arrebatar a igreja. Deus, quando fala em arrebatamento, não fala de indivíduo, ele fala de pessoas. Prometeu a vida eterna para a igreja, que nós iremos possuir a terra, nós iremos habitar nos céus. Então, são promessas para a igreja. Então, existem promessas para Israel, promessa para a igreja. Deus trata a Israel e trata a igreja de forma distinta. Algumas pessoas costumam dizer que a igreja é o Israel espiritual. Isso não é verdadeiro. Israel é Israel, igreja é igreja. As promessas direcionadas para Israel nem sempre aplica-se à igreja ou vice-versa, porque são 2 fatos distintos. Então, esse trabalho lindo que nós estamos vendo, que é justamente a obediência em função, ou melhor, a promessa em função da obediência. Então, nós temos que entender, temos que aprender que a obediência é pré-requisito para as promessas condicionais, que muitas delas são para a igreja, são para Israel e são para indivíduos, promessas específicas. A Israel, ele fez várias promessas condicionais. Eu creio que a grande maioria das promessas feitas para Israel são promessas condicionais, da mesma forma que fez para indivíduo. Geralmente as promessas condicionais feitas para a igreja, ela precede a preposição se. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se obedeceres a minha palavra, e assim por diante.
Então, isso aí são promessas condicionais. Mas existem aquelas promessas que são justamente promessas incondicionais, conforme nós já citamos. A outra coisa importante que nós podemos analisar é a analogia que é feito entre o primeiro pacto, o primeiro concerto, ou primeira aliança, e a segunda aliança, ou segundo pacto. Deus fez 2 pactos com a humanidade, que a gente chama de Velho Testamento, Novo Testamento, mas eu quero mais uma vez frisar que o Velho Testamento não é um testamento velho. O Velho Testamento não é um testamento ultrapassado. O Velho Testamento continua valendo. O Velho Testamento serve para o Novo Testamento. É por isso que eu costumo chamar de primeiro pacto e segundo pacto, ou primeira aliança e segunda aliança. Porque quando a gente ouve a expressão velho e novo, o termo velho dá a ideia daquilo que foi superado, aquilo que está obsoleto. Mas que na realidade isso não é verdadeiro. A outra coisa que nós podemos observar é essa analogia, essa comparação entre o primeiro e o segundo concerto, que tem uma importância crucial para o nosso entendimento. Em ambos os casos, a matéria importante, fundamental, é a obediência. Deus entregou no primeiro pacto a lei, entregou os 10 mandamentos. Para que ele entregou os 10 mandamentos para Israel? Para que ele tomasse conhecimento do pecado, para que ele reconhecesse o pecado. Então a lei foi dada para que a pessoa tomasse consciência das suas falhas. Obedecendo os 10 mandamentos, o que existiria seriam bênçãos. Mas a transgressão a esses mandamentos, a lei moral que Deus entregou para Israel, ela continua válida. A lei moral, se alguém romper esse princípio, porque Deus estabeleceu princípio em todo o universo, é claro. Princípios para a igreja, princípios para Israel no primeiro pacto. A quebra desse princípio gera maldição. Está muito claro isso na Bíblia. Então, o que nós podemos observar é que a lei foi dada para que se tomasse conhecimento da transgressão. Agora, qual seria a solução se alguém transgredisse? O arrependimento, gente. O arrependimento, ele é fundamental tanto no primeiro pacto como no segundo pacto. Pode mudar o ritual, mas a essência é a mesma. Então, qual a diferença? É que no primeiro pacto existia o sacrifício. No sacrifício, que era um simbolismo do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário em prol de toda a humanidade, porque Jesus morreu para todas as pessoas, por todas as pessoas. Então, aquele sacrifício de animais era um simbolismo. Mas aí existia por trás, embutido, nas entrelinhas, existia o arrependimento. Porque quando uma pessoa via que transgrediu os 10 mandamentos, que ainda é válido, eu gosto de frisar isso, que ainda está servindo no Novo Testamento. Então, quando alguém transgredia um desses mandamentos, então era oferecido sacrifício de animais, aonde a pessoa colocava a mão sobre o animal e confessava o pecado. O que é isso? Arrependimento, confissão. O que acontecia então quando ele se arrependia? Ele estava
livre do pecado e ele não ia amargar com o castigo, com a maldição. Este é o fato. Deus fez promessa para Abraão, promessa específica, mas também existia promessas a Abraão que era genérica para todo Israel. A gente vê isso no livro de Gênesis de forma muito clara. Então entendemos, o sacrifício do Novo Testamento simbolizava justamente o sacrifício do Calvário. O arrependimento era fundamental. Se arrepende, confessa e deixa, está livre da maldição, do castigo. No Novo Testamento também, cujo testamento, o Primeiro Testamento, é regido pelos 10 mandamentos, a grande diferença é que lá, em Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 20, é descrito todos os mandamentos que Deus estabeleceu para Israel. Esses 10 mandamentos estão também no Novo Testamento, só que de uma outra forma. Em outras palavras, ele está espalhado por todo o Novo Testamento, nas cartas paulinas, nos evangelhos, porque a igreja continua debaixo desse princípio, desse ditame. A igreja também não pode criar imagem de escultura, a igreja não pode matar, a igreja não pode roubar, não pode adulterar, não pode levantar falso testemunho, não pode cobiçar as coisas alheias e assim por diante. Então está válido ainda. O que é que não vale no primeiro pacto? O que não vale mais no primeiro pacto é a lei cerimonial. Agora, isso não impede de alguém exercer ou executar a lei cerimonial, as festas judaicas. Isso não é pecado alguém fazer isso, mas só que não tem mais validade, não tem mais sentido, porque tudo se cumpriu em Cristo. Então o homem está diante de duas escolhas. Ou ele escolhe a bênção, ou escolhe a maldição. As bênçãos que Deus prometeu para Israel, que nós vamos ver já aqui na leitura dos tópicos, nós temos três grandes tópicos que nós mostramos no início da aula. Então nós temos as bênçãos feitas para Israel, mediante a obediência, que são bênçãos materiais, são bênçãos físicas, se bem que isso não impede de também Israel receber bênçãos espirituais. Então, Deus prometeu para Israel prosperidade no campo, prosperidade no lar, tudo que ele fizesse seria abençoado, a sua entrada e a sua saída. Para a igreja, a obediência também resulta em promessa, mas qual é a principal promessa da igreja? As bênçãos espirituais. Bênção de paz, bênção de felicidade, bênção de alegria, bênção de gozo, bênção de vida eterna. Só que isso também não impede que se consiga bênçãos materiais, bênção física. Agora, só que são secundárias. Deus, ele não prometeu de forma essencial, fundamental, bênção material para a igreja, riqueza para o seu povo que obedecer. Porque tem pessoas muito obedientes que são pobres em termos econômicos. Porque para Deus isso é secundário. Agora, não me pergunte por que Deus age assim. Primeiro, porque eu sei que ele é soberano. Ele determinou assim e acabou. Lembrando que a igreja, ela recebeu a promessa de bênçãos espirituais. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Se receber
bênçãos materiais são complementos, são sobremesas. Mas a maior bênção espiritual que a igreja recebe é a salvação da sua alma, é a vida eterna. No caso de Israel, a bênção era o inverso. A bênção era material, física, era prosperidade. Ainda hoje Israel é uma nação próspera e os judeus são ricos. Tem as exceções, mas judeus são ricos. Mas isso também não impedia ou não impede que Deus promova sobre um judeu ou sobre Israel bênçãos espirituais. Também acontece, mas é secundário. Viu que é diferente o tratado de Deus com Israel e o tratado de Deus com a igreja são diferentes. Deus fez sempre um pacto relembrando o conserto que ele faz com a igreja. No primeiro tópico da lição, que diz a obediência no Antigo Testamento, que nós já abordamos bastante sobre ele, nós encontramos o seguinte: o conserto de Horebe. Concerto, aliança, pacto, são sinônimos. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe, que está lá em Deuteronômio, capítulo 28, aliás, 29, e Êxodo 19, era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão. Então, o que ele prometeu para Abraão, depois ele prometeu para Isaac, depois ele prometeu para Israel no conceito de Horebe, porque o ser humano esquece. Então ele estava sempre lembrando que ele havia feito promessa para aquela nação. Agora, o que é que ele diz? Se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Veja que promessa linda. Entre todos os povos, Israel é a propriedade peculiar de Deus, exclusiva, porque toda a terra é minha. A terra é dele, então ele entregou Israel e vai entregar a terra que ele quiser para Israel. Está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. Depois ele fez outro concerto, conforme está aqui no item 2, subitem 2. O concerto nas campinas de Moabe. Isso se passaram vários anos. O que aconteceu é que durante a peregrinação no deserto, Israel rompeu com o concerto. Israel pecou, para ser mais claro. E o pecado gera o quê? Maldição. Qual foi a maldição que caiu sobre Israel no deserto? Várias. Miséria, enfermidade e morte. São resultantes da maldição mediante a transgressão da palavra de Deus. Isso é muito sério. Então, depois, quando toda aquela geração passou, ele reuniu, ou uma grande parte da geração que saiu do Egito havia perecido, ele reuniu outra vez o conceito de Moabe e ele reafirmou, ratificou as promessas. Quando diz, essas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio, capítulo 4, a 26. E no subitem 3, mostra as promessas provenientes da obediência. Veja aí. Obediência, promessa. Desobediência, maldição. Promessa e bênçãos era resultante da desobediência. Quais seriam as bênçãos que ele daria para Israel em função da obediência? Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Está lá em Deuteronômio, capítulo 28.
versículo 1 a 14. Então, veja que eu falei anteriormente, que aqui são bênçãos materiais, são bênçãos físicas. É o inverso da igreja. A igreja não foi chamada para ser rica materialmente. Ela foi chamada para ser rica espiritualmente. Também é verdade que as maldições seriam proferidas no Monte Ebal, como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. Está lá em Deuteronômio, capítulo 27, versículos de 11 a 26. Então, é descrito o que aconteceria com as pessoas se transgredissem a lei. E o subitem 2 fala obediência no Novo Testamento. A mesma coisa. Não pode desobedecer. Maldição também gera. No Novo Testamento também. As bênçãos foram também direcionadas ao segundo pacto, ao Novo Testamento, como nós chamamos, um novo concerto. Em Hebreus 8, é justamente aonde ele apresenta isso, o aspecto do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério de Jesus Cristo. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta na obediência aos mandamentos da lei e a observância ao sistema do sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto em que a sua lei se estabelecia no interior, no coração. Todo crente, ele tem a tábua da lei dentro do seu coração. No caso aí, o coração aí refere-se à emoção, o cérebro. Eu não estou falando aqui não fala do coração, órgão que bombeia sangue, porque o coração em si, ele não tem outra função senão bombear sangue. Agora, o sentido profético, o sentido poético, espiritual da palavra coração é a mesma coisa que alma. Jesus Cristo, mediador da nova aliança. É ele o grande mediador. Ele e somente ele. É como diz lá em 1 Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto profetizado por Jeremias lá no primeiro pacto. Está lá em Hebreus capítulo 8, versículo 10. E o subitem 3 diz, a obediência no novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que a fé e a obediência andam junto. É claro, se você tem fé, você obedece. Se alguém peca, se arrepende. Igual o Velho Testamento. Agora, não precisa mais oferecer sacrifício, nem colocar a mão sobre o animal, porque Cristo foi o Cordeiro Pascual imolado para a remissão de todos os pecados. É só se arrepender, confessar que estará perdoado. E o subitem 3, obediência, bênçãos provenientes da obediência a Cristo, conforme nós até falamos isso anteriormente. No Novo Testamento, é o Espírito Santo quem rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. A fé, o arrependimento, é beneficiado com a graça. Isso é que é um Deus maravilhoso. Demanda de bênçãos espirituais, bênçãos de natureza espirituais que abarcam todas as áreas de nossa vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Está lá em Romanos 14, 17. Em outras palavras,
Não é com riqueza física e material que a pessoa é abençoada, mas com bênçãos espirituais, quando as pessoas cumprem os mandamentos de Deus. Justiça e paz, alegria no espírito. Isso é muito importante, isso é muito lindo. Então, diletos irmãos, caríssimos amigos, diletos alunos e professores, no próximo domingo, na sala de aula, nós temos esses requisitos fundamentais para apresentar na classe para os nossos alunos. Agora veja que o ponto comum em todo esse contexto é a obediência. Então existe justamente esse parâmetro. Obediência, promessas ou bênçãos, como queira chamar, desobediência, castigo ou maldição. Isso aplica-se tanto no primeiro pacto como no segundo pacto. Que esta grande e rica lição, ela possa ser um norte para a nossa vida, que seja a nossa bússola, que possamos armazenar no nosso coração, no nosso entendimento, esses ensinos tão valiosos que está sendo apresentado durante esse trimestre. Deus vos abençoe e espero encontrá-los na sala de aula no próximo domingo, que será o domingo 27 de outubro de 2024. Até lá, e vamos meditar na palavra. Não esqueçam de compartilhar. Se você chegou até aqui, eu já agradeço a paciência, o cuidado, o zelo, o carinho de chegar aqui até o final. Não esqueça, deixa o seu like, compartilha para mais gente, para que esses possam também serem beneficiados com esta rica lição. Até a próxima aula.